Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos louvar mais um hino para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus, aleluia. Amo 36 da harpa, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Da linda pátria estou bem longe. Amanhã já faz uma semana que a minha netinha, a primeira netinha nasceu, né? Aleluia, Jesus, graças a Deus. A minha filha também, né?
teve parto normal, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus preparou tudo para ela, até o quarto onde ela estava lá, né? Aí a enfermeira falou assim, nossa, você foi bem privilegiada porque você ficou no quarto sozinha, né? Porque aí ainda ela falou assim, ó, continua orando para que não venha ninguém, né? Para ficar aqui no quarto, para você ficar sozinha. Nossa, Deus preparou tudo para ela, graças a Deus. E minha netinha esperta, sabe? Amanhã vai fazer uma semana. Nossa, eu estou muito feliz. Porque tudo que eu pedi a Deus, né? Para Deus livrar, né? Tanto ela como a bebê, né? Aleluia, Jesus, dá uma boa hora para ela, né? Assim, no parto. Aí, graças a Deus, Deus ouviu, né? Deus ouve as nossas orações, né? Quando a gente pede com fé. E graças a Deus, agora ela, né? Ela já está, o biquinho da neném já caiu. Aí já, graças a Deus, a bebê também esperta, graças a Deus. E é assim, né? E Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Porque, né? Ele é, nossa, por isso que é muito bom, né? Estar no caminho do Senhor, né? Que tudo que nós pedimos para Ele com fé, Ele ouve as nossas orações, né? E eu estou muito feliz, graças a Deus, né? E as palmas que louvam o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Neste momento estarei passando por irmão, né? Que vai fazer a segunda parte, amém? Aleluia, Jesus. Vamos louvar aquele corinho. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. O norte virá, do sul também virá, do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, as palmas que louvam o Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, louvado. Saúde, amada igreja, com a santa paz em Cristo. Graças a Deus. Certo, meus amados, e agradecemos a Deus. Sempre essa palavra-chave. Agradecemos a Deus e temos motivo para isso. Para agradecer. Por quê? Deus nos colocou no primeiro plano, não é isso? Qual é o primeiro plano de Deus para com o ser humano? Salvação, para quem não descobriu. Então você sente o sabor salvífico e é o suficiente para mais agradecer do que pedir ao Senhor nosso Deus. A irmã louvou a primeira ressurreição, não é? Então a gente foi passado de segunda para a primeira, é isso? É isso mesmo? Vamos passar da segunda ressurreição para a primeira. Segundo a Bíblia, de uma ressurreição para a outra tem uma duração de 1000 anos. Mas depois surgiu a segunda. Os irmãos já imaginaram o privilégio? Já pensou no assunto? E as pessoas que pregam que a igreja vai ser julgada no juízo final? Porque elas estão pregando o quê? Loucura? Verdade que não é. Se a primeira ressurreição ela tem uma diferença de 1000 anos para a segunda, na segunda ressurreição, já para a segunda Bíblia, 1000 anos que a igreja já está com Cristo. Se nós não reparar na palavra, são coisas que dá para captar melhor. Você vai pregar, prepare, você vai comparecer lá no juízo final, vai dar conta de tudo. Já ouviu falar isso?
Eu já. Mas Jesus ele identifica esse tipo de interpretação como atitude de pessoas loucas. E a situação é muito grave, porque a Bíblia diz que o pecado causando a inversão de valor, a Bíblia de uma maneira se prega de outra, as loucas ficaram de... Por quê? Se for olhar a ilustração sobre a origem desse texto 24 de João de Mateus, Jesus sempre usou a cultura da época. A cultura do casamento era que o noivo ficava em casa e as moças, as damas de honra iam buscar o noivo, mas à noite. E naquela época era caminho, buracos, cobras, e assim por diante. E falta de eletricidade. Então, era 10 dividido em um grupo de 5, e elas preparavam para ir ao encontro do noivo, na casa do noivo, para trazer. Mas elas caminhavam por caminhos, como já disse, às vezes com buracos, cobras, precisava de luz, ventos. Então, a 5, elas preparavam as lâmpadas com cabos compridos e cobertos. E por quê? Prevenção. Elas iam ainda no caminho, ao encontro, e de longe elas viam o perigo. Se houvesse uma serpente, coisas assim, ou buraco. Então, de longe ela já via, porque as lâmpadas previam de longe. Também, se houvesse ventos fortes, elas não ficavam no escuro, porque as lâmpadas eram cobertas. Está compreendendo? E assim elas usavam sempre a sua prevenção com prudência. Conta a história, as loucas, elas pregavam a lamparina do cabo curtinho, descoberto. Pessoas sabiam que é assim que interpreta aquele versículo, aquele capítulo? Porque a Bíblia é interpretada por meio da origem da palavra, e pela cultura, e pelo povo, pela época. É assim que funciona. Aí as loucas usavam os cabos das lâmpadas bem curtinho. Quando elas queriam observar que já tinha o perigo já tinha atacado eles. Falta de prudência. E as loucas não tinham aquela prevenção. No momento que as lâmpadas apagaram, quem apagou as lâmpadas? O vento. Ali não dá para transferir o azeite de uma para outra para outra. Para ir a questão olhando no sentido cultural, depois que entra no espiritual, ali não tinha como comprar azeite, mas elas deveriam ter o azeite suficiente, já calculado. Hoje, se olhar na vida espiritual, nós precisamos ter 2 tipos de azeite. Ou não? Quais? Azeite para nós, para mim, e azeite para distribuir. Porque a distribuição cessará. Agora, o distribuidor não. Igual hoje nós estamos vivendo, na época da 7ª dispensação. Sabe o que é isso? A Bíblia foi escrita em uma linguagem da antiguidade.
Essa linguagem dispensa lá no Nordeste e Norte é muito conhecida. Às vezes a gente constrói a casa, a cozinha, claro, e dentro da cozinha eles colocam, fazem até hoje, às vezes nem tanto, um quartinho dentro da cozinha. Aquele quarto é para guardar um mantimento que chama dispensa, que é uma palavra tirada das antiguidades da Bíblia, quando é escrito nessa linguagem dispensa. Dispensação, dispensa, dispensação. E ali a pessoa, dona da casa, no caso, já a dispensa completa de mantimento. Precisava de algo, então a esposa já ia lá, o filho, a família, o inimigo, já sabe onde vai tirar o mantimento, vai na dispensa. E hoje, trazendo a linguagem espiritual, a Bíblia diz que Deus nos encheu do seu mantimento espiritual e nos considera como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como dispenseiro, quer dizer, como distribuidor da graça. Isso é uma riqueza, e essa dispensação, ela está na 7ª época e a última é eterna. Em que eu, você, nós temos esse privilégio de ser motor do Senhor, administrar os seus bens. É maravilha! Vamos ouvir isso fazer aqui, como dissemos. Se nós não olharmos para a Bíblia, sabe onde a gente vai parar? Aonde se vê muito hoje. Receba, chegou, e agora, é nessa noite. Fica só na emoção e não sabendo que isso não é a razão da palavra. Não é biblicamente falando. Cumprimento, amada igreja da Santa Paz. Glória. Cadê o irmão? Está aqui, vamos lá. A festa é nossa, sabia não? Amém. Ou não é? Quem nos deu sabe, pode. O quê? Quem nos deu tem 3 qualidades. Suficiente. Ele quer, sabe e pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estava falando da dispensação, a casa do Senhor tem muitos dispenseiros, né? Os que evangelizam, outros os levitas, que levam a palavra. Olha como a casa do Senhor, a dispensa é cheia. Então é para nós meditar. Assim como na nossa cozinha, a gente vai lá e tem um mantimento, a palavra do Senhor é um mantimento para nossa alma. E na casa do Senhor tem aqueles que levam a palavra para os cansados, os caídos, os que não têm força, e o Senhor restaura. Então você é um dispenseiro na casa do Senhor. Vamos louvar para glorificar o nome do Senhor. É o 344, que isso menos ajuda. Um amigo entre os lírios. Aleluia! Aleluia. Entre os lírios, no meio dos vales. Está aí, está no jeito. Glória. Isso, vamos já louvar e isso. Entre os Lírios, no meio dos vales, está o amigo que
vergonha de ir para aquela cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas insurgências, porque nós somos salvos, igreja. Perfeito só existe um Cristo. Enquanto viver aqui nessa terra, a gente é falho, é imperfeito, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o único que é perfeito. Aleluia. Nessa noite vamos fazer uma breve oração pela nossa família. Estava ouvindo aqui a serva do Senhor falando da sua neta, né? Maravilhoso. A gente que somos avós e a gente ora muito pelos nossos filhos, nossos netos, para que o Senhor venha alcançar, principalmente nos dias atuais. Eu que já tenho meus netos adolescentes e eu oro tanto, eu peço tanto a Deus que o Senhor venha alcançar, porque muitos não querem ouvir a palavra, mas o Senhor é que faz a obra. Nós levamos, falamos do amor de Cristo, mas o Senhor para a grande obra eu creio. Glorioso Deus Santo, aqui na tua presença, nós apresentamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, Senhor, a nossa parentela, Deus poderoso, Deus Santo. Coloca as tuas mãos poderosas sobre eles, as crianças, os jovens, Senhor, os adolescentes. Oh, meu Deus Santo, o Senhor conhece, porque o Senhor esteve nesta terra. O Senhor foi criança, o Senhor foi jovem. O Senhor sabe, meu Pai, da necessidade deles. Vai levantando, o Senhor vai fazendo uma grande obra. Meu Deus e meu Pai, abençoa. Dá o grande livramento, meu Pai, aos jovens. Dá o grande livramento às crianças, Pai amado. Os teus servos, as tuas servas que fazem a tua obra. Meu Deus, eu te apresento todos eles. Eu te apresento as nações das tuas mãos. Porque o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo. Venha com tua misericórdia, com teu socorro, com a tua gloriosa presença. E abençoa a tua igreja na terra. Abençoa cada servo teu, cada serva tua, cada colaborador, Senhor, da tua obra. Faz a tua querer, faz a tua vontade. Abençoa o teu servo, vai trazer a palavra. Que nossos ouvidos sejam atentos a ouvir o que o Senhor tem falado conosco. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Precisamos estar sempre. Quer louvar, irmã? Quem louvar, hein? Glória a Deus. Já tem? Dá. Glória a Deus. Tem mais trabalho, irmão Devita. Glória a Deus. Não acabou o serviço, não. É outra irmã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque dispensação, né, como disse a minha esposa, dispensação, ninguém é vazio diante de Deus, a menos que não receba a palavra de verdade. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar o hino ao nosso Pai para agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas. Amém? Batendo as palmas no ritmo do hino. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou de nossos corações todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
capítulo 8, versículos 1 ao 5. Vamos meditar nessa palavra. Abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. Mas nós vamos avaliar só até o versículo 5. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse significa a revelação, não é isso? É isso mesmo? Revelação de quem, irmãos? Revelação de Deus. De quem? Revelação de Deus. Ele entregou a quem? A Jesus. Cristo entregou o anjo. O anjo passou para João. E João às 7 igrejas. Então vai aquela corrente de comunicação direta. Alguém até hoje ainda prega que Jesus não sabe o dia da sua vida, mas isso não sucede mais. Até hoje a gente ouve pessoas dizer, olha irmão, está escrito sim, mas na época não. Que daquele dia nem hora, nem Jesus sabe, nem somente o Pai, nem Jesus, nem os anjos, mas agora ele sabe. Quando ele disse que ele não sabia, é porque ele estava em mente humana. Sim ou não, irmão Flávio? Sim, esvaziou o finzinho da sua glória. Compreenderam? Agora ele recebeu de Deus Pai todo o poder nos céus. Isso. Não é habilidade, né? Tudo. Exatamente. E diz aqui a palavra de Deus, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Não é meia hora nossa de 30 minutos, não. Uma hora de Deus, ele tem mais de 80 anos. Você vai fazer essa multiplicação, vai encontrar, está compreendendo? Por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Alguém falar por aqui? Pode sentar, irmãos. Já oramos. Falar porque os terremotos, nós vemos que Deus, Deus tem 4 exércitos. Ele trabalha com base naquilo. Quando ele quer trabalhar, não é quando precisa, é quando ele quer, porque se ele quiser, ele faz tudo sozinho. Deus possui 4 exércitos, 4 grupos de exércitos, sabia? Existe os anjos, é o exército de Deus. Existe Israel, é o exército de Deus. A natureza, também Deus usa como exército. E a igreja cristã é o exército de Deus. Aleluia! Então nós somos membros do exército de Deus. Aqui Deus está usando seu exército, mas no sentido da igreja. No Antigo Testamento, o povo salvo oferecia sacrifício a Deus por meio de queima de incenso. E aquele incenso chegava até diante da glória de Deus, a 7ª glória. Se nós olharmos aí no sentido bíblico, para os pais da igreja primitiva existem 5 céus,
para os judeus 3 céus e para os romanos cristãos 7. Mas no sentido bíblico ficamos com os 7 céus mesmo, que existe. Então eles oravam e ofereciam incenso. No caso de Noé, lá no capítulo 8 de Gênesis, versículo 21 e 22, ali foi a terceira dispensação relacionada a Deus com Noé. E Noé ofereceu a Deus sacrifício, holocausto. Noé naquela época era sacerdote, porque no tempo de Noé não existia lei. Existia? Para quem não sabe, era o período da graça. Você não sabia disso, não? E quando existe um período que a lei mosaica não reina, a nossa capacitação por Deus é muito grande. Sabe disso? Quando o período não é sob sujeição da lei mosaica, então o privilégio para cada membro do corpo de Cristo é muito grande. E no tempo que Noé exerceu seu ministério, isto é, depois do dilúvio até, e antes também, não tinha lei, tinha a disponibilidade da graça. E eles oravam assim, diretamente, ofereciam incenso, mas com um coração adorador. Aleluia! Um coração é a disciplina que nós temos sobre chegar à presença de Deus e Ele aceitar a nossa presença. A nossa pessoa é o ato de adoração. Então a palavra diz que Deus cheirou o sacrifício de Noé e selou um pacto com Noé. A terceira dispensação e também o terceiro pacto. Mas por quê? Porque naquela época a oração ela era ministrada através de queima de incenso. Mas o coração sendo limpo, ali o incenso ele vai se acumulando como memória diante do trono de Deus, da presença de Deus. O que sucedeu já no Novo Testamento com Cornélio. Aí já não foi mais incenso, já foi a oração na ação direta. E o anjo disse a Cornélio: as tuas orações, as tuas esmolas, os teus jejuns estão diante de Deus como memória. E assim fica já o arquivo na memória de Deus, os que Deus procura e encontra adoradores. Adoradores. O que é adoradores? Adoradores é que chega perante Deus com grande reverência, adorando. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, diz a Bíblia que o leproso chegou perante Cristo, mesmo de longe, mas ele adorou. Não é com gritaria nem com pulão com isso, é com adoração. Aí sabemos que Deus aceita a nossa presença. E as orações vai direto, levado pelo anjo, como lemos aqui, a palavra de Deus. E assim sucessivamente, Dotã e Abirão, filhos de Arão, foram eliminados, foram oferecer incenso. Ofereceu incenso estranho. Segundo a história do personagem, os personagens, eles entraram no santuário para queimar incenso em estado de embriaguez. Então não foi aceita a sua oração, imediatamente ele estava dentro da lei, imediatamente foi eliminado. Porque o coração limpo é o que justifica diante de Deus, que Deus justifica as nossas obras. Coração plenamente limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, que eles virão a Deus. Oh, maravilha!
É uma realidade, está no sermão do capítulo 5 de Mateus. E assim sucessivamente. Cristo, Jesus, ele veio, saiu da sétima glória, como disse um Flávio, esvaziou-se de si mesmo, se tornou até mesmo inferior aos anjos, não tornou? Tornou-se ou não? Nunca lemos na Bíblia que anjo dormisse, mas Jesus dormiu. É natureza humana. Está compreendendo? Nunca lemos na Bíblia que o anjo sente fome ou canseira, mas Jesus sentiu tudo isso. Então, ele, lá em Filipenses 2, na sequência, aquele texto diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e foi até morte de cruz. Diz a Bíblia que Deus o exaltou depois da conclusão do seu ministério, exaltou e deu um nome que é sobre todos os nomes. Aí Jesus deixa os discípulos aqui na terra e sobe para o céu. Quem estava esperando ele lá? O Pai ou os anjos? E quando Jesus chegou, quem sabe o que significa reverenciar, considerar, entende muito bem. Então houve aquele silêncio no céu. O silêncio que nunca houve esse silêncio no céu. Uma vez. Irmãos, é tão importante a palavra sobre Cristo, Senhor da Glória. Quando ele estava prestes a morrer lá na cruz, sendo sacrificado por nós, houve coisas que nunca houve na história geral. Terremoto. Nunca houve. Escuridão. Igual aquela por 3 horas. Mas tudo visualizando Cristo, o Senhor da Glória. E por isso que o nome de Cristo é um nome que nós precisamos estar chamando por ele mais do Espírito. E quando ele chega na glória, ele foi recebido pelo Pai e por toda a comitiva de anjos, arcanjos, serafins e querubins. 4 qualidades de anjos, categorias de anjos. E ali houve reverência por um período prolongado, de essa meia hora, se você olhar, na Bíblia, um dia de Deus tem quantos anos? É Salmo 90, verso 4, que 1 Pedro, 3 Pedro também fala, 2 Pedro, melhor dizer, né? Capítulo 3, versículos 7 e 8 na sequência. Um dia de Deus tem 1000 anos, um dia. Agora, você pega a calculadora, hoje que é mais fácil assim, ou então na mente, se alguém é bom de matemática, um dia de Deus tem 1000 e um dia presente nosso é 12 horas 24. Mas no calendário hebraico, um dia é 12. E no calendário mais novo, que é o gregoriano romano, eles classificam 24 horas, quer dizer que não existe noite, só existe dia. Agora, quando separa o dia da noite, um dia tem 12 horas. Está escrito no capítulo 11, aqui mesmo do Evangelho de João, verso 9, diante por Cristo. Agora, se um dia, compreenderam? E é importante saber, porque para nós conservarmos isento da iniquidade, é necessário que estejamos esse reparo de 12 horas por dia.
de cedo até 6 da tarde. Depois, quando é do período da noite, é outra história. Mas o que nós estamos comentando, ou seja, outras 12 horas. Mas o que estamos comentando é que você pega uma calculadora ou uma caneta, da maneira que quiser e achar que seja mais fácil, e divide 1000 por 12, sabe quantas horas tem? Quanto dá uma hora de Deus? 83 anos e 33 minutos. Já fiz essa conta. Muitos já fizeram, porque é bom você estar sempre meditando na palavra. Então, você divide 12 por 1000, dá 83 anos, 33 minutos e alguns segundos, e aí se vai. Então, meia hora de Deus é calculado com um pouco mais de 40 anos. Porque ele é tão grande que não é assim igual a gente, não é igual assim nós que somos comparados como gafanhotinhos pequenininhos, né? Como diz a palavra. Então existe esse horário. Por isso que o tempo está próximo e o tempo ainda não chegou. O tempo do arrebatamento. Muitos desvanecem dizendo, não, meu avô, meu avô, meu bisavô, 1000 anos atrás, 3000 anos, já falava disso e nunca aconteceu o arrebatamento geral. Mas por que não? Porque o tempo está próximo, mas o próximo de quem? Deus. E não o nosso. É o Kairos. Hã? O tempo Kairos. Exatamente. Nossa cronológica. Isso. O tempo... Deus ele não limita o tempo dele assim por diante, nem a estação, nas estações. Agora houve esta reverência a receber a quem? Cristo. Diz Hebreus 2, versículos 7 e 8, que ele foi, o irmão Flávio pode até ler para nós, depois vamos dar seguimento nesse texto. No capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, versículos 7 ao 9. Os irmãos, abrem as vossas Bíblias porque é importante. Capítulo 2. Capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. 2 versos 7 ao 9. 7 ao 9. Que é o contexto do Salmo de número 2. Salmo número 8, melhor dizer. Fizeste-o por um pouco, menor do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Isto, depois que ele provou a morte, completou o seu trabalho, que está naquela posição. Ele foi recebido na glória como rei constituído, de honra e de glória. Versículo 1 de Hebreus, versículo 6, diz a palavra que todos os anjos adoram. É esse Jesus que nós temos esse privilégio de estar anunciando. Ele fez um pouco menor que os anjos, não é isso? Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, mas aqui no Apocalipse, capítulo 8, verso 1, vemos silêncio. Um único silêncio que denunciam, olha, obra igual esta nunca se ouve e nunca haverá. Quando Jesus ressuscitou, houve remoção da pedra, houve terremoto, que a própria natureza está referindo. Ressurreição igual esta nunca se viu. Alguém está colocado, no caso de Lázaro, foi necessário tirar a pedra. Mas Jesus ressuscitou e a pedra ficou no lugar. Eita Deus maravilhoso!
Jesus, quando as mulheres chegaram, os anjos tiraram a pedra, mas para mostrar que ele não estava lá. Aí no testemunho do terremoto, na linguagem da natureza, ressurreição igual àquela nunca houve. Por isso que na chegada de Cristo no céu também é a mesma identificação. É ministério igual a este nunca houve. Igual de Cristo e nem tampouco haverá. A morte lá na cruz também. Nós nunca lemos na Bíblia que um pacto gera a escuridão do sol. Movimento da natureza, ressurreição dentre mortos. Tudo isso sucede identificando a Cristo único. Nunca se viu sinal igual aqui. Quer dizer que nós sabemos que está no controle de Cristo todas as coisas, as trombetas são tocadas pelos arcanjos, para que fala anjos. Mas se você for lá no fundo do original, os arcanjos que tocam, arcanjo fala de 7, mas que é os 7 trovões, mas o nome de arcanjo só tem um, que é Miguel, mas os arcanjos são 7. Aí diz a palavra de Deus que foram preparados para tocar as trombetas. As trombetas mexem com qual local? As trombetas mexem com as nações. As trombetas tocam e você se observa pela convulsão do mundo, pela revolução do mundo, a oposição do mundo. Chegará um tempo que o mundo será bem esvaziado através das trombetas e sinais de Deus que tem diretamente, eleva diretamente as nações. E aqui a palavra nos expressa. E entra o trabalho do exército de Deus do Novo Testamento, incluindo os que já morreram, porém a oração, só a oração. A memória que eles deixaram através da sua oração. E a oração que fazemos hoje, coração limpo, vem o anjo e colhe, não é isso? Gente, que tão importante um coração limpo. E aquela oração, porque o trabalhar de Cristo, ele trabalha humanamente falando só com um rebanho. Hoje as religiões são divididas. São cristãos, hebraicos, mas às vezes existem denominações tradicionais, mas no sentido da salvação, a igreja de Cristo só possui um nome. Só possui um nome. E o povo de Cristo é um rebanho. É um rebanho. Portanto, que quem é desunido é clandestino, não está incluído na igreja primitiva. O crente sem união, preconceito contra outros ministérios de Cristo. Claro que é igreja clandestina e, segundo a palavra de Deus, os que causam divisões não têm o Espírito Santo para testemunhar. Mas o que nós estamos vendo é que o incenso do Antigo Testamento, nesse sentido já foi dito, e a oração de hoje, ou as orações de hoje, cada um. O anjo pega as orações, leva até diante de Deus e lá une ao incenso. Aí une o povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento em um só sentido, em um só assunto, em uma só honra, em um só propósito de servir a Deus. Olha que coisa linda. E essa aí entra o trabalhar de Deus também como juízo sobre a terra, devido ao efeito, porque tem efeito. Como sabemos em Tiago, capítulo 5, lá pelos versículos 15, 14, 15, fala da unção e fala que a oração do justo pode muito em seus
efeitos, tanto para recuperar alguém, quanto para decretar juízo de acordo com a autorização de Deus. Dos dois lados, não é só para beneficiar alguém. Esses dias agora, bem recente, estava na igreja com a minha esposa, e a pessoa na direção, ele disse, olha, fulano vai entrar em comunhão. É um parente para analisar bem o que significa o valor da oração justa. Ficar 6 meses de espera, depois a gente em comunhão. A gente chega. A pessoa se desviou, chega na igreja, aceitou a Cristo, aí vai ficar 6 meses de grupo. Esse é o tal que não se ajuda, vai espalhar. E quem conhece a virtude de Deus, a palavra de Deus, sabe que essas orações têm efeito. Você orou, nós oramos, Deus tocou no coração da pessoa, Ele nos deu essa honra de orar por Ele. Agora, chega na igreja, ainda encontra o terrorismo. Lá fora já foi um terrorismo, na igreja, super terrorismo. Está compreendendo? Me aguenta. Agora, é um desrespeito total, por isso que a palavra diz que é o espancamento, o pastor espancador, ele não vai para agora, só o rebanho vai. Que coisa, né? Terrível a situação. Tem Mateus, capítulo 24, versos 48 a 50. Não vai. Fica e o rebanho vai. Agora, estas orações aqui que é tão valorosa, é em primeiro lugar, tão valorosa, tão rosa diante de Deus, que chega a misturar com as orações de incenso do Antigo Testamento, que o povo dos Salmos ofereciam. Aí Deus toca no coração, respeita a sua palavra, porque Ele tem em consideração a sua palavra, e a oração tem tanto efeito, e agora vai para a glória. Levado pelo anjo de Deus. Depois ela desce com efeito, tanto para recuperar, como para exercer o juízo de Deus. A oração, ela funciona dessa maneira. E aqui diz a palavra de Deus que a oração subiu da mão do anjo até diante do altar de Deus. O fumo do incenso subiu, versículo 4. E o versículo 5 agora. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e o juízo de Deus. Por que está havendo terremotos terríveis? Qual o motivo? Você clama, ora a Deus, ora para recuperar as almas, mas ora a Deus também que nos conserva em justiça. Ele é justo. Aí diz a palavra que o anjo, com aquele incensário de ouro, aquele incensário, aquela salva de ouro, e também tirando o fogo que está diante do altar de Deus. Deus é o fogo que purifica e Deus é fogo que consome. Ou não? Está no capítulo 10 de Hebreus, 37 a 38 na sequência. Deus é um fogo consumidor. Agora, Deus usa o seu exército que ora unidos, como nesse sentido que eu estou falando, como instrumento de justiça. Então, pegou o incensário com aquele incensário com o fogo de Deus e lançou sobre a terra. E aonde cai? Porque não dá para se ver visivelmente, mas no sentido metafórico, comparado e ilustrado, aonde cai aquele efeito vindo do céu, então a terra foge, o petróleo foge, as placas arquitetônicas, não é? Se movimentam e o mundo entra em caos. Veja bem,
Por isso que existem tantas catástrofes aqui na Terra, é aquele confronto. A gente vai confrontando, você confronta com o pecado. E Deus nos dá também a ferramenta de defesa contra o pecado. Você ataca e defende. E Deus trabalha desta maneira, dentro dessa realidade. Por isso que a terra está cambaleando como bêbado. Por causa do quê? Não é por causa do pecado, é por causa da falta de arrependimento. O mundo se salva não é porque peca. O mundo se salva ou não se salva. O mundo não se salva não é por causa do pecado, é por causa do quê? Se arrepende. Isso. Se nós olhar aqui nós vamos até ainda falta uns minutinhos, nós vamos dar uma olhada nesse sentido, é importante qual? Por qual motivo Ananias e Safira morreram? Por quê? Porque não se arrependeram. Não foi porque pecaram, foi porque não se arrependeram. Pedro abriu o espaço. Vendesse por quanto? Se dissesse, pecamos. Deus falou com Caim. Porque eles querem o teu sangue, faça o bem e será aceito. Oportunidade. Falta do quê? É porque pecou ou porque não se arrependeu? Se arrependeu. Não se arrependeu. E assim se vai. Quem não se arrepende, fecha o espaço para a humildade, que é a ferramenta de testemunha da recuperação. Vamos ver aqui no Apocalipse, capítulo 16. É muito importante nós estar bem convivente com esta palavra. Apocalipse capítulo 16 e versículo 8 ao 10, 8 ao 9. Lê para nós, irmão Flávio, irmão mesmo para ler. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Compreenderam em não se arrependeram. Os homens foram abrasados com tantos calores que ainda há de vir, mais do que já está, e não há